Onde começamos, Tamara? Desculpa. Não, não se preocupa, não se preocupa. Estava aqui dando oi para as pessoas, dando bom dia, chamando pelo nome. Tem gente aqui dos Estados Unidos, tem gente do Brasil, estamos bem acompanhados aqui. E Ai, que aí, delícia. é, e aí eu comecei só a falar, né, qual seria o nosso tema e definir mais ou menos o que é um partner visa, desmistificar um pouquinho aquela história de que quando você é dependente de um outro visto, você está num partner visa, então, mas estamos aí nos passos iniciais. Já me apresentei, já falei que estou na Seven há 3 anos, sou uma das 8 agentes. E você, Divânia Lopes, quem é você? Eu acho bem estranho quando alguém me chama de Edivânia, né? Eu Porque também. esse é o meu nome real, Uhum. né? Edivânia, mas como os australianos não conseguiam dizer o meu nome, eu acabei virando Nia, né? Que é como a maioria das pessoas me conhece. A Nia está aqui na Austrália, né? Desde 1999. Conseguiu a aplicação dela através de um partner visa, né? Fui uma das Olha. que teve um partner visa aprovado e me tornei agente em 2006, sou agente de imigração desde 2006. E não é porque a gente está fazendo uma live de partner visa que eu vou dar, mas é o meu visto favorito, Ah, porque eu adoro as love stories, né? Eu me divirto, acho assim, um visto bem, acho que é porque toca muito o meu coração, porque foi, né, o meu caminho, então é um dos meus vistos favoritos. ai, que coisa boa. Eu não sei Hum. com você aí, mas lá em casa eu chego, né, e falo, olha, Kay tem essa história, olha esse casal, eles fizeram isso, olha essa declaração de amor. Então, normalmente, quem não gosta são os maridos, né? Que a gente fica na comparação ali. Olha isso, que coisa mais incrível. Ah, Vamos começar. Desculpa de novo o atraso, gente, mas vamos começar pelos fatos. Vamos vamos, lá? vamos sim. Hum. Então, aí, na verdade, a gente, né, só falei rapidinho que não, que ser dependente de um visto não te faz estar num partner visa. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o que é, então, estar num partner visa, que tipos de partner visa que existem, né? Então, nós Uhum. temos três tipos, né? A gente tem a aplicação que é onshore, ou seja, de quem está dentro da Austrália. A gente tem aplicação para quem está fora da Austrália, então é uma subclasse diferente, né? Ela tem uma classificação um pouquinho diferente. E a gente também tem o Prospective Marriage, que aí já é uma outra aplicação de novo. Então seriam esses três tipos, né? Você quer falar um pouquinho sobre o Prospective Marriage? Posso falar. O Prospective Marriage, ou chamado fiancé visa, né, não é um visto muito usado, na verdade, porque a maioria das pessoas ou elas já estão no relacionamento e já estão casadas ou estão no defecto, ou elas estão onshore, que não se pode fazer um prospective marriage onshore. O prospective marriage é aquele visto que você está noivo da pessoa. E quando eu digo noivo, é engaged, né? Não precisa estar legal, não precisa ter aliança no dedo, não precisa, né, ter todo aquele ritual, mas você tem que ter a intenção de casar. Para aplicar para esse visto, o aplicante tem que estar fora da Austrália. Ele ou ela não pode estar dentro da Austrália. Eles têm que escolher uma data de casamento para casar, Uhum. colocar o que a gente chama Notice of Intended Marriage, e quando o visto é aprovado, o aplicante tem 9 meses a partir da data da aplicação para entrar na Austrália, aplicar para o Marriage, o Partner Visa, e então pode ficar aqui na Austrália até a decisão do Partner Visa ser aprovado. O que acontece é você, para poder aplicar, quando você fez um Prospective Marriage Visa, você tem que colocar a aplicação onshore. Você tem que vir para cá e colocar o Partner Visa aqui. Mas muitos casais querem casar, né, também no país deles de origem, fazer aquelas cerimônias religiosas, fazer tudo aquele. O que acontece? Você pode vir para cá, para a Austrália,
ativar o visto, voltar para o seu país de origem, casar no seu país de origem e aí aplicar para o visto aqui. Não existe problema, porque muitas pessoas dizem, ai, mas eu queria tanto, né, casar lá no meu país, porque você pode, não tem problema nenhum. Mas primeiro você tem que vir para a Austrália e ativar o seu visto de Prospective Marriage Visa. Os requerimentos para o Prospective Marriage Visa são exatamente os mesmos do Partner Visa, que a Tamara vai começar a falar agora, né? Dos requerimentos de financial, e aí a gente vai explicando um por um. Sim, vamos lá. Bom, quando você vai... eu sempre falo assim, né, para os clientes, que cada relacionamento é diferente. Então, quando a gente vai fazer um checklist de documentos necessários para você fazer o lodgement de um Partner Visa, e as pessoas falam, tá, mas eu não tenho casa no nome de nós dois, o que eu faço? Então, quer dizer agora que o meu Partner Visa não vai ser aprovado? Não. O que a gente tem, né, são 4 aspectos, né, que provam relacionamento de formas gerais, assim. A gente tem o financial, né, então ali no day-to-day, como é que um participa, como é que os dois participam ali com a compra de coisa para dentro de casa, coisa do dia a dia mesmo. Se vocês têm, né, se tem uma conta conjunta, também pode ser usado como evidência de aspecto financeiro. Carro juntos, então essa vai ser toda a parte financeira, assim, investimento. Aí tem o household, né, Mas peraí, em vez de a gente só listar assim o que tem, eu imagino que com esses anos todos aí de Partner Visa, você deve ter uns exemplos bem interessantes. Então vamos lá, eu vou te dizer, são os 4 aspectos, né? Eu vou explicando mais ou menos o que é. Você tem umas histórias aí pra gente, Nia? Tenho, principalmente no financial, vamos começar pelos financial aspectos, né? Existe um mito que os casais têm que ter conta conjuntas. Não é necessário a conta conjunta. A primeira coisa, eu abri minha conta conjunta agora. Não é necessário. Quando você, no aspecto do finance, vários casais hoje em dia, né? Eu sou old fashion ainda, eu tenho conta conjunta, mas hoje os casais, a maioria não tem conta conjunta. Não existe problema, você não é obrigado a abrir uma conta conjunta. O que você tem que fazer é mostrar para a imigração como é que você manage as suas finanças. Vocês podem apresentar as contas individuais, mostrando, olha, eu pago isso, eu pago aquilo. Existem hoje, inclusive eu tenho recebido ultimamente, que eu nem sabia que isso existiam, aplicações, apps que os casais vão lá, colocam o que cada um gastou, e no final do mês, essa app faz a conta, quanto que quem deve para quem, e aí eles transferem o dinheiro para a conta, né, um do outro. Eu não conhecia isso. Eu tenho recebido várias aplicações ultimamente com isso, e aí eles mostram na conta individual deles a transferência de dinheiro. Vários casais também optam por abrir uma conta conjunta, mas para savings, porque eles querem viajar, porque eles querem, né, comprar uma casa, ou porque eles colocam todo o dinheiro das despesas, né, da casa, conta de luz, conta de água, telefones, nessa conta, e dessa conta eles pagam as despesas. Então, o mito tem que ter conta conjunta? Não tem que ter conta conjunta. 2 documentos que a imigração ama quando você faz um Partner Visa no Financial. Todo mundo que trabalha na Austrália tem o Superannuation. Nominar o seu partner como o teu beneficiary. Aí tem muitos partners que ficam, mas eu já trabalho há muito mais anos, aí eu vou ter que deixar todo o meu dinheiro para ela ou para ele? Não, você não precisa deixar todo o teu dinheiro para ele ou para ela. Você pode colocar um partner, nominar o partner 20%, 30%, o resto da tua mãe, teu pai, ou teus filhos. Alguns casais, né, já têm filhos. Então, a superannuation, o beneficiary da superannuation, e a maioria das pessoas nem sabe que quando eles aplicam para superannuation, eles podem fazer isso. Eu não sabia, sim, porque se você não nominar alguém, esse dinheiro vai para o governo, tua família vai ter que brigar, então já nomina para evitar todos os outros problemas.
O outro documento que a imigração ama também, e é muito importante, porque muita gente esquece, principalmente quem faz o defecto, quando você vai fazer o teu tax return, não esquece de dizer para o HO que você tem um partner. Ah, não me pergunta isso. Não, ah, pergunta sim. Pergunta se você tem um partner ou se você é casado. Isso é importantíssimo. Uhum. Porque, mas se eu colocar o que eu tenho partner, eu vou pagar mais imposto. Não funciona assim. Conversa com o teu contador que não é bem assim. Então, na parte do financial, que nem a Tamara falou, né? Vamos colocar, nominar no carro. Se os dois têm carro, vamos colocar o seguro do carro no nome dos dois. Porque aí, se um bater o carro do outro, pelo menos está coberto pelo seguro. Então, isso é importante também. São algumas dicas de finance. Excelente as dicas. E também eu acho que é importante a gente falar que o australiano que está te sponsorando, né, ele tem direito a trabalhar período integral. E dependendo de que visto que o aplicante vem, ele não tem. Isso não significa, isso não é um problema para uma aplicação de parto. Vocês não precisam contribuir com 50% para as despesas da família, né? Tudo pode ser explicado. A gente, na hora que coloca a documentação, inclusive muitos dos aplicantes, eu tenho visto, eles colocam isso na Status Declaration deles, dizendo: ah, porque hoje eu estou na situação do visto de turista, ou hoje eu estou na situação do visto estudante, infelizmente eu não consigo contribuir como eu gostaria para as nossas finanças. Mas isso não vai ser um problema, assim, para a aplicação de partner visa, é só um dos aspectos. Eles querem saber como é que o casal administra as contas, não necessariamente dizer quem devia contribuir mais ou menos ali, não é esse o papel da imigração. Não. E também tem muitos casos, né, Tamara, que o australiano ganha tão bem que ele paga por tudo. E hoje em dia não tem uma fórmula, vamos dizer assim, não existe uma fórmula mágica. Existe, você tem que mostrar que de alguma forma vocês têm um acordo financeiro. Tem uma pessoa perguntando, a Clarinha, que está falando, mas o Financial Year já foi. E para quem pretende aplicar esse ano para o partner e não indicou o partner no HO, dá problema? Tem como alterar isso no HO a qualquer momento? Se não me engano, você consegue fazer amendments até 2 anos, né, de ter declarado. Então, dá para fazer sim. É uma questão de ou entrar em contato com o seu contador agora, ou então esperar para a próxima declaração e fazer o amendment para os anos anteriores. Claro que isso é só uma das evidências, né? Assim, vão ter os outros aspectos também que a gente vai falar aqui agora, mas isso é só uma das evidências. Não quer dizer que todo mundo tem que correr e fazer. Não pode... todo mundo enfrentou. Exatamente. Mas é uma das formas que você consegue mostrar o relacionamento. A outra é household. Então, household normalmente como é que o casal administra a casa, né? Então, se tem criança, quem é que leva, quem é que busca para a escola, ou comprovação de que, né, que a criança é filho dos dois, ou é filho de um só, mas o cuidado é compartilhado entre os dois. E o trabalho de casa também, né? O trabalho de casa também está aí entre as evidências. Quem é que lava a louça? Quem é que leva o cachorro para passear? Quem limpa, quem passa. Passar, a gente... Aqui na Austrália a gente aprendeu a não passar roupa, né? Então, mas tem um outro aspecto que alguns deles se interligam quando você vai aplicar para um partner visa. Quando você está falando, por exemplo, do household e do commitment também, o household também, dentro do household, está incluso as contas da casa, né? Que a maioria dos casais, às vezes, colocam as contas da eletricidade, ou as contas do telefone, ou as contas da água no nome dos dois. Isso também pode contar como household. Aí a maioria dos clientes acontece, certo, Tamara? Eles perguntam para a gente, mas como é que eu vou aprovar isso? Quem limpa, quem cozinha, quem faz isso, quem faz aquilo? Não tem como provar. É na Statutory Declaration do teu relacionamento que você vai dizer quem que faz o quê. Não, aí eu tive um casal uma vez que tirou foto, ela limpando o banheiro,
Eu falei, olha, eu vou colocar, mas não é necessário isso, né? Porque é meio um setup para você mostrar que você está fazendo. A Statutory Declaration sobre a Relationship é um documento legal. Se você mentir, você está contra a lei. Então, por isso que é importante fazer uma Statutory Declaration sobre a sua relação, que a gente já vai explicar. Verdade. Eu acho que as pessoas às vezes ficam meio ansiosas, né? Porque às vezes você está vivendo um relacionamento e você não vive de acordo com o que as pessoas esperam que você viva, né? Então tem gente que fala assim, mas eu não tenho foto. Bom, não tem problema, né? Seria interessante acrescentar umas fotos, mas é aquele negócio, cada casal é um casal. Se você tirou uma foto, 2 fotos no ano, a gente vai usar essas 2 fotos no ano também. Não dá para ficar nessa tensão, né? De vamos tirar a foto ali, o marido decidiu lavar o banheiro, deixa eu tirar uma foto, isso aqui vai ser excelente para o meu partner. E no household também, é o que você falou, né? As contas ali, então demonstrando que as pessoas moram no mesmo endereço, né? Então, contas, se as contas estão no nome dos dois, melhor ainda, mas se não estão, contas individuais indo para o mesmo endereço também servem como evidência para a gente provar o household, né? Uma outra que eu também coloco bastante, quando eles não têm conta conjunta, ou né, contas no mesmo nome, hoje em dia a gente compra muito online, né? E você pode colocar, por exemplo, screenshots ou até um recibo das tuas contas das tuas compras online que vão para o teu endereço. E é a mesma coisa para o teu partner, mostrando, por exemplo, a gente pode colocar uma por cada 3 meses, mas mostrando que vocês estão dividindo o mesmo household através desses recibos de compras online, porque sempre que você compra online, a maioria, alguns colocam o endereço no trabalho, mas o ideal é colocar em casa, que seja delivery em casa, para que você mostre que você está morando, habitando na mesma household também. Uhum. E aí é interessante, né? Porque apesar de ser uma aplicação relativamente simples, assim, quando você conversa com um agente, com uma pessoa que estudou para isso, ele consegue te orientar, né? Porque às vezes você fala, mas eu não tenho evidência nenhuma do meu relacionamento. Mas como não? E esse cachorro aí? Tá registrado no nome de quem? Vai, né? Para quem? Qual é o endereço que está nesse chip aí? Se ele sair perdido, vão ligar para quem? E essa viagem aí que você falou que foi para não sei aonde, vocês foram juntos? Você tem as passagens? Então, assim, né, quando você está conversando com alguém que consegue te orientar um pouquinho, as coisas vão naturalmente aparecendo. Né? A gente não vai indicar para ninguém fabricar, como você falou aí, não dá para fabricar nada, porque é um risco muito grande, né? O relacionamento já é genuíno, a gente vai conseguir provar de uma maneira ou de outra. Com certeza. O aspecto social. Como eu falei, né, passagem de viagem juntos é interessante. Então como o casal é reconhecido no ciclo de amigos, de amizade, no ciclo de família, né? Então assim, vocês são conhecidos como um casal. E eu digo isso porque a gente, né, eu acho que atropelou um pouquinho os passos ali, mas é porque você não precisa estar necessariamente casado para fazer uma aplicação de partner visa. Então, né, nesse aspecto social pode ser provado por meio de viagens e tudo, mas também é uma questão do casal ser reconhecido como um casal no ciclo de amigos deles, junto à família. E nesse aspecto, um desafio um pouquinho que as pessoas que moram longe da família têm, mas como é que eu mostro, né? A gente fala com eles, mas como é que eu mostro que a minha família conhece o meu partner? Porque o relacionamento só começou quando eu vim para a Austrália. E aí, Mia, como é que demonstra um relacionamento assim, no aspecto social? O que você tem de experiência aí para compartilhar? Normalmente o que eu peço, e eu tenho visto ultimamente, quando você faz os social aspects, você precisa colocar um form específico, que é o form 888 da imigração, que tem que ser assinado por australianos ou permanentes residentes, que eles vão dar o testemunho que eles né, conhecem o casal e que o casal realmente está junto. Eu faço muitas aplicações que o aplicante está offshore. Né? E aí eles dizem, mas meus amigos aqui na Austrália nunca encontraram a minha partner ou o meu partner. Isso também não é um problema, porque muitos, quando eles vão escrever, se eles nunca encontraram o partner, mas a gente tem que colocar no mínimo 2 forms 888, eles especificam. Eu nunca encontrei pessoalmente, mas o fulano não para de falar dela
o tempo inteiro, porque ele é isso, né? Então, existem outras formas que você pode abordar se o australiano nunca encontrou o aplicante pessoalmente. As declarações de famílias, eu tenho visto ultimamente que os case officers, se a gente não coloca, principalmente se a aplicação, não interessa se o aplicante está onshore ou offshore, eles pedem declarações da família do aplicante. E eu já tive casos, você também, né, Tamara, que eles dizem assim, mas a minha mãe não pode saber que eu estou me casando. Excuse me, por que você não consegue? E a tua melhor amiga? Você não tem uma melhor amiga que sabe que você está casando? Sempre vai ter alguém no exterior, porque é possível que você não tenha uma melhor amiga. E se os teus pais não podem saber por alguma razão específica, eu sempre coloco, André, coloca porque que os teus pais pode ser por questão religiosa, pode diferentes circunstâncias, que você pode colocar na sua statutory declaration, esclarecendo por que alguém da tua família offshore não pode, né, dar essa declaração. Mas com certeza aí a minha anteninha já começa a levantar e diz, opa, peraí, por que ninguém do Brasil ou de outro país pode saber que você está casando? Qual é o problema? Isso é muito grande. E os social aspects, eu tenho duas histórias que eu sempre conto, porque eu me divirto cada vez com essas histórias. O casal me trouxe um monte de fotos, várias fotos de diferentes lugares, aqui em South Australia, Victor Harbour. E aí eu ficava olhando as fotos e eu disse, que estranho, casal sempre com a mesma roupa. Aí eu perguntei para eles, vocês estão numa situação econômica complicada? Tem algum problema com vocês? Não, por quê? Eu disse assim, porque vocês estão me mostrando fotos de um ano de relacionamento e as fotos têm somente uma roupa, né? Aí eles, não, mas não sei. Aí pressionei, eles tiraram um dia para viajar ao redor aqui e tiraram todas as fotos e colocaram que as fotos eram em diferentes épocas, né? Diferentes meses, diferentes... São detalhes que às vezes a gente, né, uma caca velha já olha e diz, ok. Um outro casal me trouxe, porque tem os românticos, eles trocam cartões dos namorados, Natal, a família manda cartões, né, no Natal, no Ano Novo. E aí também recebi vários cartões de um para o outro da família e lendo, falei, que coisa estranha, todo mundo tem o mesmo writing, todo mundo tem a mesma caligrafia e a caneta parece a mesma. Aí pressionei, Anne, a gente que fez os cartões. Eu disse, meu Deus, né? Gente, não tem que satisfazer também tudo, não é um conjunto, né, da relação. Você não é obrigado a ter tudo de todos os requerimentos. Porque só você vai olhar todo um contexto. É óbvio que o ideal é você poder satisfazer os 4 requerimentos, mas a tua aplicação não pode ser recusada se você não satisfazer os 4 requerimentos, porque é um conjunto da aplicação. Eu podia contar várias histórias, mas são algumas assim, de vez em quando eu me lembro, meu Deus do céu. Nossa, mas essa de pegar a roupa e o handwriting, vou te falar, viu? Mas são coisas que assim, eu olho e qualquer pessoa provavelmente olhasse assim, mas mesmo o writing, e eu digo, se você quer fazer eu brinco, pelo menos faça bem feito, né? Vamos falar então assim, só antes da gente seguir para o último, que é o Nature of Commitment, só dar uma pincelada ali no que é obrigatório, né? Já que nem todo relacionamento é igual e nem todas as evidências precisam ser apresentadas por todo mundo, deixa eu só falar um pouquinho sobre o que é obrigatório ali. Bom, se é um relacionamento com um Australian citizen ou um New Zealand, como é que eles chamam? Um neozelandês eligible, né? Você precisa botar prova disso. Então, né, o passaporte,
do seu sponsor vai ser um documento muito importante, ou o certificado, né, de cidadania australiana. No caso do New Zealand é um pouquinho diferente, porque a gente tem que mostrar a data que ele entrou e tudo, mas é um caso a ser estudado ali caso a caso. Essa é uma evidência muito importante, porque se não é australiano, não é residente permanente, ele não pode ser seu sponsor, né? Então não dá para seguir com partner visa. Como a Aninha falou, o Form 888, que é o das testemunhas, né? Então a gente coloca pelo menos 2. Em algumas aplicações mais, assim, arriscadas, vamos dizer assim, a gente recomenda de colocar um pouquinho mais, se for possível. E aí incluindo, né, pessoas da família, pessoas que conhecem o casal há bastante tempo e que são residentes permanentes ou cidadãos australianos para poderem assinar esse documento, que tem que ser assinado numa farmácia, né? Ele tem as testemunhas ali, não numa farmácia, mas ele tem as testemunhas ao final do formulário que podem servir para testemunhar aquela assinatura. A Statute Declaration não é um documento obrigatório, mas é um documento que, via de regra, em agências a gente usa, né? Porque torna o documento mais oficial. E aí a gente instrui mais ou menos o que colocar na sua Statute Declaration, não em relação ao relacionamento, porque cada relacionamento é individual, mas a estrutura mesmo, né? De falar, explica, né, como é que vocês se conheceram, explica como é que vocês lidam, bem endereçando esses 4 aspectos que a gente está discutindo. Então, é um outro documento muito importante, essencial, na verdade. Filhos, se o casal tem filhos, né? A gente vai colocar a comprovação de que tem filhos também. E aí pode impactar também no processamento do visto, né? Dependendo do tempo do relacionamento, pode ser um visto que vai ser processado mais rapidinho. E as evidências do relacionamento em si, que vão incluir esses 4 aspectos, e que se for um relacionamento registrado, ou se for um casal que é casado, a gente vai incluir, então, a certidão de casamento ou a certidão de união estável, né? Atualmente, você não consegue fazer o reconhecimento de união estável em Perth, né, em WA, e em Northern Territory. Nos outros estados você consegue fazer o reconhecimento e ele substitui o casamento, né? Então, o relacionamento reconhecido vai ter a mesma validade ali de um casamento. No caso que a pessoa não tem nenhuma coisa nem outra, aí a gente mostra 12 meses de coabitação. Perdi alguma coisa? Não, inclusive eu vi outro dia um tribunal que o casal nem morava junto por 12 meses, mas é extremamente difícil, não recomendamos, porque como a Tamara falou, não, existem 3 caminhos, vamos dizer, dentro do Partner Visa, né? Os 12 meses de coabitação, o registro da relação ou casar casado. Não morar junto, porque sempre tenta-se, mas eu diria 1 em 1000 passaria dentro do sucesso, né, da aplicação. Você tem que ter várias exemptions, você tem que ter vários desculpas, vamos dizer assim, por que você não está morando junto. Em 16 anos eu fiz uma aplicação que o casal não estava morando junto, mas era um motivo religioso, inclusive de persecution. Pouquíssimas exceções que você consegue comprovar por que vocês não moram juntos. Eu acho então, que não vamos usar o fato de, não, então tem como sim, mas possibilidades, 1%, vamos dizer assim, dentro de todo o processo. É que a gente tem que falar das regras, né? Se a gente for falar das exceções, a gente vai confundir as pessoas, mas é o que você falou. Dá para fazer, em alguns casos específicos, né? Com documentação explicando tudo direitinho, dá para fazer, mas são as exceções, né? E aí cada exceção que você acrescenta num processo é risco a mais, né? E esse é porque vários, ultimamente, eu não sei vocês aí, mas eu tenho recebido muitos inquiries de Partner Visa, onde eles dizem, mas a gente não está morando junto, mas o meu amigo conseguiu. Não funciona assim, cada caso é um caso. Verdade. E mesmo sendo amigo, né, você vê aí que tem gente que não conta para os pais que está casando, às vezes é o seu amigo, você não conhece os detalhes da aplicação também. Você acha que conhece, mas não conhece.
E aí, o Nature of Commitment, que é o último dos 4 aspectos, né? Então, a gente já falou do financial, a gente falou do household, a gente falou do social, e agora o Nature of Commitment, que vai falar ali do tempo de duração do relacionamento, suporte emocional. Agora, o suporte emocional está bem alta, né? Porque os aplicantes, pelo menos, né, os aplicantes que estão aqui presos na Austrália, que não conseguem ver a família, estão tendo que contar muito com o apoio do sponsor, da família do sponsor, muitas vezes, né? Emocionalmente está bem difícil de lidar com essa situação aí, sem poder sair. Exatamente. Tem algumas dúvidas aqui. Deixa eu ver se eu... Casei com um estudante brasileiro somente na Austrália. Hoje estamos separados, mas não divorciados. Moro com um australiano. Consigo aplicar o Partner Visa ou preciso fazer o divórcio primeiro? Peraí que ela... Aí depois tem uma pergunta da mesma da Lívia. Depois de quanto tempo divorciada consigo casar novamente na Austrália e aplicar o Partner Visa? Eu acho que aqui funciona mais ou menos como no Brasil, né? Você fica separado por um ano e aí depois consegue dar a entrada no divórcio. Isso não necessariamente vai fazer com que a sua aplicação de Partner Visa seja recusada, mas tem muita explicação para se colocar aí no meio do caminho, né? E aí, na hora de apresentar as evidências, você vai apresentar as evidências mostrando que o relacionamento com o australiano começou num período de separação, o divórcio está em andamento, né? E aí muita evidência pode ser incluída, né? Guarda de filhos, divisão de bem, enfim, todas as evidências, mas seria interessante dar uma olhada na situação específica, ver como é que está a questão de evidência de relacionamento. Às vezes vale a pena esperar um pouquinho mais para aplicar, né? Tem que ver. E acho que ela perguntou também, né, Tamara, quanto tempo depois de divorciada que ela pode casar? Pode casar assim que o divórcio saiu. A questão é que para você casar, você tem que fazer, né, pelo menos colocar a intenção de casar, e você tem os 28 dias cooling off period. Então, normalmente você consegue casar só depois de aproximadamente um mês e meio depois que a tua certidão de divórcio foi homologada. Verdade, verdade. Quando você é dependente no visto do marido e aplica para o PR, você se torna partner ou seu PR é independente do relacionamento? Quando você... É uma pergunta da Liz. Quando você é dependente no visto do marido e aí aplica para o PR, você se torna partner ou o PR é independente do relacionamento? Não, aqui se o seu... Vocês estavam... Né, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas vamos dizer, vocês estavam no visto de estudante e aí o seu marido aplicou para um visto de PR e você foi como dependente dele. Você é PR também, mas o visto de partner é o que a gente está falando, é um visto de relacionamento, né, ele, inclusive o seu partner australiano é seu sponsor. Então, ele é diferente de você ser dependente num outro tipo de aplicação para PR. Então, se seu marido aplicou para um PR por um outro tipo de visto, você é dependente do visto dele. Na hora que o visto dele é aprovado, você é PR e ele também, mas não tem a ver com o visto de partner. A Vanessa perguntou, e quando o casal não tem muitas provas, exemplo, fotos, contas no mesmo nome, etc.? É aquilo que a gente falou, né? Cada relacionamento é diferente. Numa consulta, a gente discute mais ou menos, faz umas perguntas bem direcionadas para ver que tipo de evidência a gente consegue reunir para fazer a aplicação do parto, mas não tem nada que seja obrigatório, com exceção desses que a gente falou agora no começo, né? Que são as declarações das testemunhas, a evidência de que o seu partner é um australiano ou um eligible New Zealand. Mas, fora isso, o restante a gente tem que discutir, tem que dar uma estudadinha, mas não tem nada, não é obrigatório apresentar foto, por exemplo. Uma das coisas também que é impressionante quando você faz a consulta, às vezes, mas eu não tenho isso, eu não tenho foto, eu não tenho... E aí você começa a discutir com o casal e eles vão, e eu digo, voltem para casa amanhã e façam teu homework, vão no teu computador, vocês vão achar muito mais evidência do que vocês imaginam. Porque às vezes a gente vocês, né, estão no dia a dia do relacionamento e não se dá conta de que vocês têm evidência.
mas como ficam focados só naquele checklist básico, não conseguem visualizar um cenário, né, maior e mais abrangente. Então, às vezes, os casais ficam bem surpresos quando eles voltam depois, olha tudo que eu achei. Por isso que fazer a consulta com o agente é importante, porque com a nossa experiência, a gente já viu várias, né, evidências que às vezes nem a gente imaginou, mas que os casais, mas e isso? Que nem eu falei das apps, né, agora as aplicações financeiras para dividir as contas do casal. Cada dia aparece uma nova. E uma coisa que eles sempre perguntam, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Não é obrigatório. Não existe uma... As pessoas às vezes são private, né? Não gostam de ficar colocando a vida pública. Então, isso não quer dizer que a tua aplicação não vai ser aprovada. Verdade. Não sei, tem mais perguntas, Tamara? Teve só perguntando qual o custo médio para o visto. O custo, as taxas da imigração são R$ 7.959,90. Esse é o preço esse é a taxa que você precisa pagar para a imigração para ter o seu processo de partner analisado por eles. E aí, se você for contar com a ajuda de uma agência, vai ter o custo dos professional fees, né? Que aí são separados da assistência do agente. A gente tem, se não me engano, mais 15 minutos. Então, deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa importante para a gente falar. Pessoas do mesmo sexo podem aplicar, isso não é um problema, né? Então, podem casar também desde 2019? Acho que acho que o casamento... Aqui, acho que é 19, acho que foi, né? 19 a 18. A gente falou dos tipos de relacionamento que cabem no partner visa, né? Então, falamos de fato, falamos de casado, da coabitação. Posso casar com um brasileiro que possui PR? Pode. Pode. Ou é cidadão ou é residente permanente, né? Não importa o país de origem, dupla cidadania. Pode também. A próxima pergunta é muito interessante, né? Que a gente tinha. Quantas vezes eu posso casar e dar um visto de partner? Vocês têm uma lifeline, vamos dizer assim. Não pode casar 20 vezes. Quer dizer, eu tive um caso que casou 5 vezes, né? E patrocinou, mas isso era antigamente. Hoje não pode mais. Por exemplo, se você aplicou para um partner visa, aí você se divorciou e aí você quer patrocinar outra pessoa, uma pessoa, né, para um partner visa, você, né, se apaixonou por... Você pode, mas você tem que esperar 5 anos, por 5 anos da data da aplicação, da tua primeira aplicação para o partner visa, até a data da decisão da sua nova aplicação. E a gente vê várias aplicações recusadas porque eles não esperaram esses 5 anos. Então, cuidado com isso. Você pode, né, patrocinar no máximo 2 pessoas. O que você foi patrocinado, casar e depois patrocinar mais uma. Não é casar 20 vezes, 15 vezes, né, 3, 4. A lifeline é curta aqui, para evitar justamente as pessoas abusarem do sistema, que às vezes a gente sabe que as pessoas pagam pelo partner visa, justamente isso, o governo fez essa limitação para que o sistema não seja abusado em partner visas. Verdade. E outra coisa que a gente ficou também de falar aqui é no caso de morte, né? Então, se você está sendo sponsorado e o seu sponsor morre. Bom, em regra, você consegue continuar com a aplicação, né? Desde que tenha a legislação prevê que é possível sim continuar com a aplicação, desde que você prove que o relacionamento seguiria né? Seria contínuo, ongoing, e que você tem tais também, em alguns casos eles pedem para você demonstrar que você tem tais com a Austrália, né, que você tem laços com a Austrália, então você está ali trabalhando, já estava há um tempo, já desenvolveu raízes por aqui,
mas em regra geral, sim, você consegue continuar mesmo, no caso do seu sponsor vir a falecer. Uma abordagem também, Tamara, que a gente é o family violence, né? Quando acontece, infelizmente, está se tornando um pouco mais comum, os casais, existe uma family violence. Antigamente era um pouco mais fácil o processo de family violence. Hoje não é só muito simples, ele me abusa. Você tem que ter reportes de psicólogo, de social worker, ou de enfermeiras, ou reporte da polícia, para que você realmente consiga aplicar atingir o seu partner visa através do family violence. Infelizmente, isso exige, e a gente recomenda, se existe qualquer indício de que o partner está se tornando violento, né? E a violência não é só violência física, é violência psicológica, é abuso psicológico também. É importante que vocês comecem, não tenham medo. Os partners, por favor, principalmente as meninas, né? Existe também a family violence ao contrário, dizem, não, existe sim, do lado feminino que abusa o lado masculino, mas comecem a procurar assistência desde o começo que vocês comecem. Não tenham medo, não fiquem no relacionamento se vocês estão sendo abusadas. Existem outros caminhos e a gente tem sofrido muito esse problema. A gente sabe, inclusive, de pessoas que acabaram, né? E de uma forma a relação acabou de uma forma trágica. Family violence, procurem assistência o mais rápido possível. A Austrália tem muito suporte nesse sentido. Não tenham vergonha e não tenham medo, porque é um problema muito sério. Verdade, muito, muito importante essa sua mensagem aí. Na aplicação mesmo, eles têm uma declaração, né, para dizer que você não precisa se sujeitar a isso. O seu visto pode continuar, a sua aplicação de visto pode continuar, ainda que não pudesse, né? Não dá para arriscar a vida por conta de um visto, mas a sua aplicação de visto vai continuar, pode continuar. Se você estiver sofrendo violência, é só procurar ajuda, procurar orientação para saber direitinho o que fazer, mas procurar ajuda o mais breve possível. É o que você está falando aí, muito importante essa mensagem. E aí, fora no caso da morte, né, do sponsor e de violência doméstica, também filhos do casal. Se o casal tem um filho, o casal que está aplicando para o visto, né, o aplicante e o sponsor tem um filho, e o relacionamento termina, você consegue continuar com a aplicação por conta de terem filhos em comum, justamente para conseguir fazer aquela manutenção para os filhos continuarem tendo acesso tanto ao pai quanto exatamente, as duas figuras, né? Terminando, a gente tem agora as novas regras, né, que foram anunciadas, a questão do inglês. O inglês, quando começar, e quando que a gente não tem ainda uma notícia, né, decisiva, será para o estágio permanente, porque, eu não sei se você falou no começo, Tamara, desculpa, a aplicação do Partner Visa, né, para atingir o visto permanente, é feita em 2 estágios. Primeiro, quando a gente aplica, você aplica para o visto, aplica para os dois, o permanente, o temporário e o permanente, mas primeiro você garante o temporário e depois de 2 anos da data da aplicação do visto, você é eligible para o visto permanente. Vai ser na aplicação do visto permanente que o inglês vai ser exigido, e a gente acredita que vai ser Functional English, que é um inglês, vamos dizer, para o seu dia a dia, desde que você consiga, né, se comunicar em inglês. E não esqueçam que também o Partner Visa você tem que ter, não é só a aplicação do visto, você tem que ser patrocinado pelo australiano, você tem que fazer a aplicação do visto e a aplicação da sponsorship. A gente recebe, né, Tamara, muitos casais que vêm desesperados, a imigração falou que eu não fiz o sponsorship. O que é isso? O que é isso? É porque a aplicação é feita em 2, o visto e o sponsorship. A nova legislação que diziam que ia começar quase 2 anos atrás, hoje a gente aplica o visto e a sponsorship.
vai ser ao contrário quando a nova legislação começar. Primeiro a gente vai aplicar para sponsorship e depois para o visto. Quando vai acontecer, infelizmente, não temos a data ainda. Por enquanto está bem do jeito que está, é melhor que continuasse assim, né? Mas não sabemos quando é que vai mudar. Não. Oi! Não falar dos estágios, mas é isso mesmo. Me embananei ali no começo com a tecnologia aqui. Mas é isso que você falou, né? Tem o visto temporário primeiro, 820 ou 309 são aplicados primeiro, a sponsorship segue logo em seguida, e aí com 2 anos da aplicação ou do 309 ou do 820, vem o estágio permanente desses vistos, que é ou 801 para quem aplicou dentro da Austrália, ou 100 para quem aplicou fora. E a sponsorship, é o que você falou, é uma confusão gigantesca, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar que precisava de uma sponsorship. Então, o aplicante, o primeiro estágio ali da aplicação foca mais no aplicante, então as viagens internacionais, os interesses são todos do aplicante. E quando a gente vai submeter sponsorship, eles perguntam, né, vão focar um pouquinho mais no sponsor, no patrocinador, né, no australiano, no residente permanente. E aí e nos documentos ali, tem alguém que perguntou aqui, após o casamento, qual o passo a passo para aplicar o Partner Visa? Então é isso, é o primeiro estágio, a sponsorship, e aí você vai botar todas as evidências do relacionamento, a gente também precisa de antecedente criminal, dos países onde a pessoa morou, da Austrália também, se estiver aqui há mais de 1 ano, e as evidências do relacionamento. O tempo de demora... Alguém perguntou quanto tempo estava demorando. Quanto tempo está demorando? Muda, né? A gente tem 3 meses, 7 meses, 11 meses, 2 anos, all over the place. A média geral, graças a Deus, por enquanto está sendo entre 7 e 11 meses, onshore. Aplicações onshore. Mas é uma salada, né, Tamara? A gente tem de todo. Ano passado a gente estava tendo a aplicação aprovada em 2 semanas. Milagres acontecem, que nem a gente brinca, né? Mas é uma average, eu diria, em torno de 7 a 11 meses e alguns casos um pouquinho mais específicos. Eu tive 2 casos essa semana passada, no mês passado, que eles passaram dos 2 anos do primeiro estágio, e aí nesses casos, normalmente, eles aprovam os 2 estágios ao mesmo tempo. Né? Exato. Uma pergunta muito importante aqui, a Vanessa perguntou, assim que aplica 820, pode parar de estudar? Não. Seu visto está válido, então você vai aplicar para o 820, vai ter o Bridging Visa, mas o seu visto estando válido, você tem que continuar cumprindo com as condições do seu visto atual, para não ter problema. Um outro detalhe importante, quando se aplica para o Partner Visa, assim que se aplica já tem o direito do Medicare. Excelente, verdade. É uma vantagem gigantesca, né? Ter acesso ao Medicare. Eu acho que a gente está chegando no final aqui. Estamos. Eu imagino que a gente tem uns 2 minutinhos aí, a live vai ficar gravada. Eu peço desculpa ali pelo começo, a confusão, mas daqui a pouco eu me acostumo com essa... E eu prometo não me atrasar mais, desculpa. Não, tá tudo bem. Valeu demais a espera. Eu não sei se a gente continua respondendo aqui umas perguntas até cair ou se a gente vai parando. Só lembrando, né, que não esqueçam, se vocês têm algumas dúvidas, de consultar um agente de imigração, de preferência da Seven Migration, mas é muito importante que vocês, né, antes de aplicar para o visto, tenham uma noção do processo, os documentos necessários. Uma consulta com um dos nossos agentes, pode ser feita através do nosso website, www.sevenmigration.com.au. Nós vamos ter o maior prazer, como Tamara e eu adoramos Partner Visas. Lógico, todos os outros agentes também podem fazer Partner Visas, em auxiliá-los no processo. Não esqueçam. É uma taxa alta, né? Então, de repente, vale a pena você buscar uma orientação, que você vai pagar $8.000 só para a imigração. É bom fazer uma aplicação que esteja bem fundamentada ali para evitar o risco, né? De fazer uma aplicação que
possa ter problema depois. Com certeza. Pessoal, estou aplicando para o meu PR de forma independente, mas estou morando com a minha namorada. Visto isso, eu sou obrigada a aplicar um Partner Visa? E caso eu case com ela, como ficaria o PR? Acho bem complicado responder essa pergunta, né? Porque a gente precisa ter um contexto maior da situação, do visto atual, o que ela quer referir com parte, né? Infelizmente é bastante difícil. Mas eu acho que a gente tem que dizer tchau, né? Já estamos agradecer a participação de todos, esperamos que tenha ajudado um pouquinho no processo, a entender o processo de Partner Visa. Tamara, uma das nossas agentes, né, especialistas também em Partner Visas, e eu estamos à disposição e esperamos vocês. E mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês na nossa live de hoje. Mia, muito obrigada. Foi um prazer inaugurar com você. Amo. Sou uma fã. Acompanhei muito esse namoro da Severin com a Nia antes dela se juntar à Severin. E somos todos fãs. Obrigada, gente. Eu espero mesmo que a informação tenha sido útil. Né? E como a Nia falou, estamos à disposição caso vocês queiram marcar uma consulta, que precisem de auxílio para dar uma examinada no caso de vocês. Estamos aqui. Um beijo, bom dia, um excelente 2022 para todo mundo. Se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.